Vamos então conversar com Cristiana Lobo, nossa comentarista que está no estúdio da Globo News em Brasília. Cristiana, boa noite para você. Bom, o que a gente viu aí é o que a gente chama de jogo do contente, né? O ministro Edson Lobão tentando minimizar esse fato do leilão ser prejudicado sem a presença das grandes empresas do petróleo. Exatamente, Leilane, boa noite a todos. É precisamente o que você falou, que o governo está preocupado em que se passe a ideia de que o leilão vai ser um fracasso. A presidente Dilma Rousseff ontem, numa viagem ao Mato Grosso, chegou a falar nisso, nos pessimismo, enfim, ela citando o pessimismo, assim como fez o ministro Edson Lobão. E eu ouvi esse mesmo discurso do ministro Lobão de um outro ministro sobre essa expectativa do governo em relação ao leilão do Campo de Libra. O governo criou uma grande expectativa em relação a isso, tem um depósito de 15 bilhões para todos os que entrarem nesse leilão, então é uma coisa que não é uma coisa simples, e a ausência dessas 4 gigantes surpreendeu sim o governo, mas agora ele quer passar a ideia de que não é isso aí que você falou, o jogo do contente. O governo quer explicar o seguinte, que o problema que existe nesse leilão do Campo de Libra não é o mesmo que existe no leilão de concessão das rodovias, por exemplo, que deu vazio na 262, que era considerada assim o filé das concessões da semana passada, e não é o mesmo problema das ferrovias, não é o mesmo problema dos aeroportos. Ele quer dizer o seguinte, que o governo sim foi ousado em reunir e fazer tudo junto neste momento, porque o Brasil está muito atrasado na questão da logística e da infraestrutura. Agora, há sim um problema que o governo vai precisar em algum momento enfrentar, que é essa questão da confiança. Agora, ele quer passar a ideia de que isso não existe e está na expectativa de que o leilão seja um sucesso. Por isso, o ministro Lobão disse que, ainda que haja apenas um consórcio, vai ser feito o leilão. E a gente vê que o governo, desde 2006, 2008, só fala nesse leilão do Campo de Libra, desde que foi descoberto o pré-sal, ele só fala nisso e que isso seria a redenção do Brasil. Então, não poderia agora, na hora que chegou a hora exata da exploração desse Campo de Libra, ter um problema de confiança, enfim, isso não dá certo. Essa é a real preocupação do governo. O governo tem suas preocupações com o mundo da política, Leilane, mas esta é a real preocupação do governo. Pois é, exatamente. Agora eu queria que você falasse um pouquinho do lado político desse problema, porque o lado econômico a gente já percebeu, quer dizer, com a saída dessas 4 grandes, né, a gente diminui muito a concorrência. Mas quais são os danos políticos dessa decisão? O governo não quer passar a ideia de que há um fracasso antecipado, né, evidente, ou então, porque isso é o que está gerando críticas ao governo, da oposição, até tem críticas internas até, sobre essa forma como está sendo conduzida, porque o governo, na verdade, por exemplo, na área das concessões de rodovias, o governo faz algumas exigências e deixa algumas lacunas. O governo, por exemplo, exige que não seja cobrado, por exemplo, pedágio em áreas urbanas. Ele insiste que tem que haver duplicação das rodovias em 5 anos. Por quê? Porque o Brasil está atrasado nisso. Mas, ao mesmo tempo, coloca como conexão entre uma área licitada e outra áreas que serão feitas pelo DENIT, pelo próprio governo, e aí há problemas. Então o governo quer passar a ideia de que ele está fazendo uma coisa ousada e não tendo problemas para fazer o que é necessário. Agora, isso é bastante questionável, nós vamos ver depois o resultado, tanto das concessões de rodovias quanto do leilão do Campo de Libra, que foi apresentado ao Brasil e ao mundo como a grande redenção do país, porque o sucesso desses leilões e dessas concessões o sucesso é um capital que a presidente vai apresentar na campanha da reeleição do ano que vem. E o fracasso seria, então, um capital para a oposição. Então, tudo tem um lado econômico, mas também tem a sua repercussão política. Especialmente às vésperas de 2014, ano de eleição presidencial. Cristiana, muito obrigada, uma boa noite, um bom fim de semana. Para você também.